quero vir falar com vocês uma situação bem delicada. Nossa cidade ela está crescendo, ela está desenvolvendo e com esse desenvolvimento, com esse crescimento, chega até nós os problemas da cidade grande. Coisas que a gente não via antes aqui na nossa cidade, a gente começa a ver. Eu estou aqui com uma telespectadora do canal 8 e ela vai fazer um alerta para a gente, tá? Ela não quer se identificar, a gente respeita, a gente vai manter a identidade dela, até porque é uma situação um pouco delicada, né? Ela estava indo ao trabalho e se deparou com uma situação lastimável. Essa situação é a qual nenhum de nós imagina acontecer. Poderia ser seu filho, sua filha, poderia ser seu pai, sua mãe, qualquer um de nós. Ela se deparou com alguém, né, na rua praticando atos libinosos. Mas não para por aí, né? Eu vou conversar com ela. Boa tarde. Boa tarde. Você contou uma situação que a gente ficou até um pouco assustado, né? Que aconteceu na manhã desse sábado. Desse sábado. Né? Estava indo trabalhar. Estava indo trabalhar. Estava indo trabalhar. E como é que foi? Conta pra gente. Eu estava ali na rua da escola do Arthur Bernardes, onde desce sentido ao Bugão. Quando eu estava na calçada ali ainda da escola, que eu ia para atravessar para o outro lado, eu vi que tinha uma pessoa debaixo de uma árvore e conforme passava o carro, ele abaixava, levantava, ele passava o carro dele, ele levantava e eu fui percebendo que ele estava com uma movimentação estranha no braço. E foi onde eu imaginei que ele estivesse fazendo alguma coisa de errado ali. E ele estava fazendo coisas obscenas, né? Que estava se tocando ali no meio da... se tocando no meio da rua, com o negócio pra fora, entendeu? As partes íntimas dele pra fora. E eu comecei a ligar pra polícia. Você ficou com medo de passar por ali? Fiquei com medo de passar, comecei a ligar pra polícia e ninguém atendia. E fiquei na dúvida se eu ia ou não ia. Vinha vindo um ônibus da Melhoramento. E eu fiquei olhando pra ver se o motorista do ônibus, né, me olhava para me dar um sinal para ele. Eu vi que ele não olhou, que ele estava bem atento no trabalho dele ali. E eu continuei indo, mas ligando para o 190. E não olhava assim, não ficava olhando muito assim a direção dele, porque eu já vi que ele estava com as partes íntimas dele para fora. E nessa hora eu olhei para trás e não vinha carro. Da parte de baixo para cima também não vinha carro. Quando eu acho que eu estava tão assim, fiquei tão nervosa, que os meus vizinhos ali do meu conjunto ali do Nova Londrina 1, passou, eu acho que eles notaram também, e eles deu aquela paradinha, foi onde eu gritei, né, não sabia que era eles, eu gritei, moço, moço, eles voltaram para trás. Aí o rapaz desceu do carro, foi perguntar para ele o que ele estava fazendo. Ele falou que não estava fazendo nada de errado, que ele estava fazendo necessidade, por isso que ele estava erguendo a roupa. Ele estava fazendo necessidade fisiológica, no caso, né? Aí o rapaz pegou e falou para ele que fazendo nada, ele não estava fazendo nada disso e já foi para cima dele. Ele já tentou agredir o teu vizinho. Não, o meu vizinho foi para cima dele. Conforme o meu vizinho foi para cima dele, meu vizinho escorregou. Conforme o meu vizinho escorregou, ele tirou uma faca. Uma faca? Uma faca, e não era pequena não, era grande, uma faca grande. E aí eu agora, antes da gente conversar, ele disse que ele mora na rua, ele é morador de rua. É um morador de rua, e que ele assovia imitando os pássaros, e que ele tem o apelido de Dorme. Certo. Entendeu? É uma situação assim, poderia ter acontecido pior ali, né? Poderia, porque se ele não passasse ali naquela hora, ele poderia ter vindo para cima de mim. Mas logo que aconteceu o fato,
Já chegou a minha prima, que acho que tinha ido abastecer o carro dela também. Uhum. Aí minha prima viu que ele saiu correndo com a faca, minha prima já desceu correndo, o que foi. Aí eu falei o que tinha acontecido. E eu só pedi para falar com você para deixar um alerta, porque vai começar as aulas, tem pessoas indo e vindo, e a gente confessa que não tá aí. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, orientá-los, né? E nessa situação, às vezes a gente até compreende, a gente não vai fazer crítica à segurança pública, mas assim, a gente compreende que às vezes não tem efetivo. Então a cobrança que eu vou fazer hoje aqui é para as nossas autoridades constituídas, vereadores, prefeito, né? Não só deixar esse peso para o prefeito de Nova Londrina, nós somos uma comarca. Eu acredito que todos os prefeitos têm que se unir em torno dessa reivindicação e pedir para o governador. Falar, ô Ratinho, Juninho, dá uma força aí, porque a gente está carecendo de efetivo policial, né? Às vezes o policial trabalha a noite toda e emenda no outro dia, e a gente até compreende. Mas a gente tem que cobrar das nossas autoridades policiais. É complicado uma situação dessa. Poderia estar uma criança no lugar dessa pessoa que está falando comigo, ao meu lado. Não vamos revelar o nome, não vamos... Porque também, né, a gente tem que prezar pela segurança dela. Mas, às vezes, poderia... E se fosse uma criança? Uma criança de 12, 13, 14 anos passando por ali, né? E o que aconteceria? Quem iria se responsabilizar se algo acontecesse, né? A gente vê dias difíceis, uma demanda muito grande de moradores de rua transitando aqui por nossa cidade. Bastante. Né? E a gente não sabe de onde vem, para onde vai, por que está na rua. Às vezes a gente olha e fala, tadinho, está na rua. Mas já vi casos de eu acompanhar um morador de rua e ele ter família, ter casa, ter residência e optar, de alguma forma ou do outra, de estar no mundão aí. Só que, quando parte para esse princípio, até o momento, né, até na minha casa, acredito na casa de você que está assistindo também, já passou alguém pedindo alimento. Até aí tudo bem, a gente, né, estende as mãos, a gente não vai negar um prato de comida. Mas aí, quando começa a mexer com os nossos cidadãos, essa moça, ela levantou cedo para ir trabalhar, para ganhar o seu pão, e aí se deparar com uma cena dessa, com o senhor com a sua ferramenta de fora ali, e aí o que acontece? E se esse cidadão, esse transuinte, ataca a moça? Então a gente tem que fazer um alerta tanto para os pais e cobrar bastante também nossas autoridades, tá? Então fica aí o alerta, vou também dar um toque aí para a delegada que chegou na cidade, que está fazendo um trabalho excepcional, muito bom, e a gente vai cobrar um resultado depois que a matéria foi veiculada. É isso aí. Tem mais alguma colocação para colocar para você? Ele é um moreno, eu não reparei muito nele, mas ele estava bem sujo, ele estava de camiseta vermelha, um casaco. No momento ele estava de boné, mas a partir do momento que meu vizinho chegou, dá um pontapé nele, caiu o boné, aí foi onde meu vizinho escorregou e... Era calvo, tinha cabelo? Eu não me lembro, assim, eu fiquei tão tensa, a pessoa fica em choque, né? Que eu senti dor no meu corpo inteiro, porque eu já tenho crises de ansiedade, né? Já vivo assim com esses negócios, então... na hora assim, a gente sente coisas, a gente fica com raiva, a gente quer ir pra cima, mas a gente fica, meu Deus. E ainda bem que eu não falei nada no momento pra ele, esse meu vizinho ali do Conjunto Nova Londrina não passou, e ele mesmo foi lá, e ele lá com aquela faca. Então, se ele anda com uma faca, boa intenção ele não tem. Exatamente. Tem que cuidar também, viu? Uma abordagem dessa. Poderia ter acontecido pior. Sim, né? Sim. O máximo, se você quiser, né, ajudar, que nem o vizinho ajudou ela,
coloca no carro, leva para um outro ponto distante, né? E não aborde. E a gente vai deixar as autoridades a par aí para que não venha acontecer o pior na nossa cidade, né? A gente tem que alertar. Eu agradeço a confiança, o contato que você fez com a gente, né? E eu espero que através desse material nosso a gente consiga alertar algum alguma resultado coisa, positivo, né? Exatamente. Porque tá demais, tanto naquela rodoviária, tanto nessas baixadas ali pro lado do CTG, aquilo ali tá a gente realmente estava passando pela rodoviária. Na época até eu fui assessor de imprensa da prefeitura, a gente se deparou com isso. Você não pode, a lei não permite que você de alguma forma retire eles dali. Existe todo um procedimento, está complicado hoje. A gente precisa reformular urgente, cobrar os vereadores que cobrem os deputados para que reformulem essas grades de lei que já está antiquada e parece que elas já estão trabalhando contra, não a favor do cidadão. Bem isso. Né, merece ter a sua segurança pública preservada. A gente tem que pensar nisso aí, cobrar, porque às vezes a gente fica calado, eu não vou dizer nada, que às vezes pode magoar alguém pode ficar chato. Não magoa, porque a partir do momento que você coloca o voto ali numa urna e ele representa você, e a gente tem que ter essa representatividade. Concordo. Né? A gente não está falando com um deputado específico, com um governador, é alguém que está naquele cargo naquele momento. E ele tem que fazer alguma coisa pela gente. A gente vai pedir um socorro, um help aí, para que a gente possa novamente. Eu vi esses dias uns vídeos de arrombamento em Marilena, as pessoas conversando, dizendo já não se pode mais dormir numa cidade dessa, com as janelas abertas como antigamente, né? Bem isso. E a gente sente isso quando a sociedade começa a clamar nas redes sociais. Então, quando existe a dor e uma reclamação, porque o corpo está doente. E se está doente, a gente precisa dos remédios, viu? Quem representar a gente, qualquer um que representar e trazer esse avanço para a gente na parte de segurança pública, a gente fica grato. Verdade. Tá bom? Tá bom. É isso aí. A gente volta e faz esse alerta aos pais, né, que cuidem dos seus filhos, alertem-os, né? É o período de volta às aulas, as crianças estão saindo cedo para ir para a escola, muitos deles vão sozinhos já, então a gente fica muito preocupado. É hora de fazer um limpa na cidade. Começar aí, nem que faça uma operação para que essas pessoas tomem um outro rumo, voltem para casa ou encontrem um abrigo, né? Mas que venha uma operação forte, policial, segurança pública, e faça uma limpa na cidade, né? Porque uma delegada boa a gente tem. A gente precisa do efetivo policial lá de cima, eles mandar abrir a questão dos concursos e a gente realmente poder, o comerciante fechar o seu comércio e dormir em paz, a pessoa ir dormir na sua casa também e ter um sono tranquilo, sabendo que não vão tentar invadir a sua casa, o seu estabelecimento, ou fazer mal aos seus, né, as crianças, as mulheres. A gente aguarda uma solução. Jornalista William Faria, para o Canal 8.